livro do profeta Abacuque. Para a gente ganhar tempo, eu já vou aqui me antecipando, nós iremos fazer um destaque apenas no verso de número 4. Então, o profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4, que diz assim: Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Muito obrigado pela gentileza. Meus irmãos, grato a Deus nessa noite por aqui estar, com essa oportunidade preciosa. Agradeço também ao nosso pastor presidente, o pastor Clementino de Oliveira Barbosa, toda a diretoria, os pastores que aqui estão, os pastores regionais. Também quero louvar a Deus pela vida dos dirigentes das congregações da Regional 3, regional essa que eu tive o privilégio de ficar ali 6 anos, não é? Na congregação do Jardim São Domingos. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos e as irmãs. É um prazer revê-los. Meus irmãos, nós temos lido aqui um texto muito conhecido de um livro que normalmente não temos aí o hábito de ter uma reflexão mais aprofundada. Geralmente se destaca alguns versos, não é? Mas a totalidade do livro, muitas vezes, nós não exploramos. O livro do profeta Abacuque, quando nós olhamos de uma primeira vista, é um livro que tem 3 capítulos apenas. E, por conta disso, talvez alguém pense que o seu conteúdo não tenha tanta relevância, tanta importância. Se engana quem pensa dessa forma. Primeiro, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus. Inspirante, infalível, inerrante. Portanto, a palavra de Deus ela é digna do crédito, desde o seu primeiro versículo até o último. Todos os livros têm uma mensagem que falou no passado para os primeiros ouvintes e continua falando hoje para nós que estamos aqui na ponta, na igreja presente. Então, esse livro, eu quero aqui dispensar algum conteúdo de pano de fundo, até porque eu não quero cansar os irmãos, e já quero partir aqui para a explanação. A ideia central nessa noite é falar sobre a fé do justo. E eu fiquei muito à vontade quando o pastor Elias Freitas veio aqui fazendo uma leitura congregacional que falava justamente da fé do justo. Você que leu, você com certeza vai se lembrar das declarações de fé que foram ali feitas no Salmo de número 46. Pois bem, o profeta Abacuque, ele é um profeta que não se tem muita informação de sua descendência, quem é o pai, de onde ele vem, mas se sabe que ele é um profeta que profetizou após o exílio e tem uma mensagem que traz para nós, para os nossos dias, uma edificação espiritual muito grande. É interessante analisar o verso de número 1, porque é aqui que inicia. Se os irmãos puderem ficar com a sua Bíblia aberta, nós teremos aí a missão e a proposta de permear, né, de palmilhar por toda a Escritura, não é? E daqui extrair algumas lições. Então, no verso de número 1, nós iniciamos com a visão, com a revelação que o profeta Abacuque tem, e após essa visão, após essa revelação, fica claro que Abacuque fica cheio de questionamento, e é assim que começa
este livro. É assim que começa essa narrativa. Então, o profeta, a partir do verso 1, ele começa a questionar a sua realidade. E essa realidade, os irmãos podem ver aí, dos versos 1 ao 4, você pode confirmar, escritura por escritura, que diante dessa revelação, ele tem aqui alguns questionamentos que ele apresenta ao Senhor, como se o Senhor não soubesse de tudo aquilo que está acontecendo ali em Judá. O Senhor sabe, porque o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente, então está em todos os lugares, conhece todas as coisas e tem todo o poder. Então, mas Abacuque, tomado por esses questionamentos, ele os leva ao Senhor. E qualquer semelhança com as atitudes que temos no nosso dia a dia, no nosso trato diário, com os desafios que nos apresenta, qualquer semelhança, irmão, que a gente olha aqui, a gente vai pensar, será que essas dúvidas aqui de Abacuque, será que alguns dos irmãos que estão aqui nessa noite, talvez, diante de uma adversidade, diante de alguma situação, problema, também não faz certos questionamentos? Veja, ele então começa, a partir do verso 2, a usar expressões como, até quando clamarei? E tu não atenderás. Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por quê? É uma outra pergunta que a gente tem no nosso dia a dia, junto ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Nós vemos muitas pessoas fazendo esses questionamentos. Por quê? E Abacuque está fazendo justamente esses questionamentos. Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Então, ele chega a dizer que está cercado de destruição e de violência. Há na realidade de Abacuque contendas, brigas, assolação, vergonha. Então, tudo isso o profeta está vendo. Então, nesses questionamentos, nós temos esses temas em pauta: a violência, a maldade e a injustiça. E é importante acompanhar a sequência dessa narrativa, porque a partir do verso 5, quem vai falar agora é Deus. Deus vai responder aos questionamentos feitos por Abacuque. Então, veja que Deus vai falar para Abacuque que o castigo virá para Judá, através dos babilônios. Então, veja, se já estava ruim, se tinha maldade, se tinha violência, se tinha injustiça, o que estava ruim poderia piorar. É isso mesmo. A ideia até o presente momento da narrativa não era melhorar, mas sim o que estava ruim poderia piorar. Então, os babilônios, eles entrariam em ação nesse cenário de violência instalada em Judá, como um instrumento de juízo, como um instrumento de castigo. Mas como assim? Eu não estou entendendo. Veja, irmão, ao longo da história da narrativa bíblica, Deus, ele usa quem ele quer. Até o ímpio Deus usa, até o pagão Deus usa, né? Porque Deus, ele não conhece o mal. Deus, pelo mal, não pode ser tentado, mas ele usa uma situação, ele usa alguém para cumprir o seu propósito. E é interessante olhar um pouquinho a ficha dos babilônios, você vai ver isso com clareza, e depois pode ler na sua casa para complementar, dos versos 5 ao 11, você vai ver que os babilônios estão sendo apresentados pelo próprio Deus a Abacuque.
Então, os versos, por exemplo, o verso de número 10, no capítulo 1, é descrito uma das táticas dos babilônios, ao invadirem uma cidade fortificada. Como que era essa tática? Eles amontoavam terra do lado externo das fortalezas, do lado de fora dos muros, de tal maneira que aquela terra ia subindo, ia amontoando e formava uma rampa de acesso. E através dessa terra, dessa rampa, eles conseguiam transpor as muralhas das cidades fortificadas. Esses eram os babilônios. Veja, diz o texto que eles zombam de reis e príncipes e desprezam todas as suas fortalezas, constroem rampas de terra contra seus muros e as conquistam. Outro fato terrível a se destacar sobre os babilônios era a utilização de redes para humilhar os seus adversários. Então, na antiguidade, era muito comum encontrar pessoas que foram mortas através do uso dessas redes, como um instrumento de juízo. É por isso que no verso 15 você vai encontrar a seguinte expressão: seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes, enquanto eles se alegram e festejam. Então aqui há esse questionamento. E aí você vai ver a partir do verso 12 ao 17, e também o capítulo 2, e o versículo de número 1. A perplexidade do profeta, ela é apresentada. Ou seja, as dúvidas aumentam. Se do verso 2 ao verso 4, ele carrega uma série de questionamentos acerca da maldade, da violência e da injustiça, após ouvir a narrativa de que Deus iria usar os babilônios para punir Judá como instrumento de juízo, as dúvidas na cabeça de Abacuque aumentam. E aí um ponto de interrogação enorme está sobre ele. E ele pergunta, talvez, como pode ser isso? Como isso pode acontecer? E ele vai dialogar com Deus, dizendo: ó Senhor, meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planeja nos exterminar. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros. Subirei até a minha torre, estou do capítulo 2, verso 1. Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei. Porque no momento em que não se pode fazer nada, a melhor alternativa é esperar. No momento em que não se consegue fazer nada, não se consegue entender qual o melhor caminho a seguir, a melhor instrução é esperar. É esperar. E é isso que Abacuque está dizendo. Eu vou subir até a minha torre. Ele está dizendo, eu vou me portar como um atalaia. Eu vou ficar ali esperando para ver o que ele diz. Qual a resposta Deus tem para esta situação? Eu abro aqui um parênteses para te dar uma orientação através dessa palavra. Talvez você se encontre num momento de muitas dúvidas na sua vida. Talvez você se encontre num momento de muitos questionamentos na sua vida. E talvez até pensando em qual direção seguir, qual caminho você deve trilhar. Duas recomendações foram vistas aqui. A primeira, espere. A segunda, aguarde, porque Deus vai te dar a direção. Deus vai falar. Deus vai falar. Deus não deixa os teus filhos no silêncio. Deus não deixa os seus filhos na confusão. Deus não deixa os seus filhos no vazio. Mas Deus tem uma palavra para dar, para tirar você do dilema e da confusão que está na sua mente. Aleluia. E Deus então fala para Abacuque, e nós vamos ver a partir do verso 6, do capítulo 2 até o verso 20, que
há um castigo preparado para os babilônios. Eles seriam um instrumento de correção e castigo para Judá. Mas Deus, irmãos, não se enganem. Para aquele que está imerso no pecado, para aquele que está mergulhado na injustiça, Deus dá corda. E não se enganem, não se enganem. A pior coisa que pode acontecer com um ser humano, uma pessoa sem Deus, é Deus o entregar para si mesmo. É a pior coisa. Você vai ver isso muito claro em Romanos capítulo 1. Pelo que Deus os entregou às paixões infames. Então a pior coisa que pode acontecer com alguém mau, com alguém sem Deus, com alguém que escarnece, que zomba, que planta sempre tempestade, o pior que pode acontecer é Deus o entregar aos seus próprios deleites, aos seus próprios prazeres, ao seu bel prazer. Então aqui, Abacuque vai ouvir de Deus que há um juízo preparado para os babilônios. E aí você vai acompanhar, depois com calma, tem uma sequência de 5 ai. E todos sabemos que o ai na Bíblia é uma expressão curta, com 2 vogais, mas de muita representatividade. O ai na Bíblia significa juízo, significa castigo. Então, nós temos uma sequência de ai. Então, está decretado o castigo para o saqueador. E esse povo, os caldeus, os babilônios, eles saqueavam as nações. Está também preparado, há um castigo para aquele que conspira, para o conspirador. Ninguém vai passar impune diante de tanta maldade diante de Deus. Há um acerto de contas com os amantes da violência, mas há também uma declaração de punição para o zombador, para o escarnecedor. E o último ai, o castigo é garantido para os idólatras. Deus vai punir a idolatria. Então talvez você esteja tal qual Abacuque, olhando para o mundo que vivemos e pensando, por que tanta maldade, por que tanta injustiça, por que tanta violência, e por que Deus não faz nada? Não falar e não fazer agora, não significa que Deus não está contabilizando, porque vai chegar um dia que homens e mulheres de todas as épocas, de todos os tempos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, que terão que ter um tete a tete com Deus para a prestação de contas. E depois que Abacuque, ele ouve essa última fala vindo da parte de Deus, o coração de Abacuque nasce algumas palavras que são sinônimas na Bíblia, em toda a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nasce no coração de Abacuque uma confiança, uma fé, uma esperança. O capítulo de número 13, ele destoa dos 2 primeiros capítulos. Os 2 primeiros capítulos aqui apresentados de forma muito breve e sucinta, foi para a gente entender que houve um diálogo entre o profeta e Deus. Diante de questionamentos de situações pontuais, de situações problema, na realidade de Abacuque, e Deus pontuando, falando o que iria fazer. Deus não está de braços cruzados. Deus não está com os olhos fechados. Deus não está idoso e incapacitado para não agir. É que nós queremos que Ele faça no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa vontade. Mas Ele é Deus, Ele faz do jeito dEle, no tempo dEle, na hora dEle, de acordo com a vontade dEle. Então nós vemos o capítulo 13, ele destoa, porque o capítulo 13 é um salmo.
Saímos de uma linguagem profética para uma linguagem poética. Um salmo, um cântico, uma adoração a Deus. Porque o profeta, ele começa questionando, lamentando, se queixando, mas à medida que ele vai falando com Deus, e Deus falando com ele vai entendendo, ele vai compreendendo, e o seu coração é tomado de fé, o seu coração é tomado de esperança, o seu coração é tomado de confiança. Então o profeta se rende, porque não há outra coisa a fazer diante desse único e soberano Deus. Ele se rende em louvor e em adoração. O profeta Abacuque entoou esta oração: ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, e em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. São palavras de quem está com o coração diferente. São palavras de alguém que está com o coração quebrantado. São palavras de alguém que foi impactado pelo Senhor. São palavras de alguém que esqueceu de olhar o que está acontecendo em sua volta e olha para o grande eu sou e sente algo diferente. Então, diante dessa breve exposição, eu quero extrair aqui algumas lições. A primeira é que a fé que se baseia em Deus e não nas circunstâncias, ela é apresentada aqui nesse texto. Você entendeu isso? Uma fé que se baseia em Deus e não nas circunstâncias. Qual a diferença, pastor? A diferença é que a fé que se baseia nas circunstâncias, ela mira apenas o que está acontecendo, e não naquilo que pode acontecer. A fé que olha apenas para as circunstâncias é uma fé raquítica, malnutrida. A fé que se baseia apenas nas circunstâncias é uma fé capenga, que anda de muleta. É uma fé anêmica. Mas veja, olhar para a circunstância vai nos desencorajar. Olhar para a circunstância em dado momento da vida vai nos deixar impotentes, vai nos deixar enfraquecidos. Olhar para as circunstâncias em dado momento da nossa vida vai nos deixar num estado de falência espiritual. Mas a fé que se baseia em Deus, ela é diferente. Porque a fé que se baseia em Deus, eu não olho para mim mesmo, porque se eu olhar para mim mesmo, o que eu vou ver? Eu vou ver imperfeição, eu vou ver limitação, eu vou ver fraqueza, eu vou ver falha, eu vou ver incompetência, eu vou ver uma série de situações e eu não vou dar conta. Mas quando eu olho para Deus, quando eu miro para Ele, aí eu vejo perfeição, aí eu vejo poder, aí eu vejo grandeza, aí eu vejo coisas sobrenaturais, das quais eu não consigo fazer. Então, Abacuque vai dizer: diante de homens perversos e arrogantes, violentos e injustos, o profeta é desafiado por Deus a responder através da sua fé. Olhe para os arrogantes, o texto que nós lemos, os perversos que em si mesmos confiam, porque essa é a diferença. Quem olha para a circunstância quer lidar com as coisas dessa vida com as suas próprias forças. Quer lidar com os desafios dessa vida com a sua
competência, com a sua habilidade, com o seu conhecimento, com o seu diploma, com o seu mestrado, com o seu MBA, com a sua graduação, e aí olha para si mesmo. Mas o justo é desafiado a deixar todas essas coisas de lado, embora sejam importantes, e mirar em Deus, e olhar para Deus, e esperar em Deus. Então, não importa a realidade que se possa estar atravessando, não é a realidade que nos define. Você sabia disso, irmão? Não é a realidade que você está vivendo que te define. Grave bem isso, leve isso para a sua casa. Não é a realidade que você está vivendo, quer seja boa, quer seja ruim, não é a realidade que te define, mas a confiança que temos no Senhor. E aí nós vamos lembrar do justo Jó. Como que Jó é descrito pelo próprio Deus, quando Satanás se apresenta diante dele. Deus pergunta: Satanás, tem visto? Por onde tem andado? Tem andado pela terra, passeando por ela. Ah, é? Tem visto o meu servo Jó? Perceba que Deus não falou para ele, tem animais. Deus não falou para ele, tem riqueza. Tem servos, tem servas, tem filhos. Deus não falou para ele, tem fazendas. É o homem mais rico de sua época. Deus não falou isso para Satanás. Mas Deus deu elementos característicos de uma fé excepcional. É um homem sincero. Você tem visto ele, Satanás? É um homem íntegro, é um homem de inteireza moral, é um homem reto, e é um homem que se desvia do mal. Esse é Jó. Então, o que você está passando não te define, mas o que te define, o que me define é a fé que nós temos em Deus, é a fé do justo. A segunda lição que nós aprendemos aqui muito rapidamente, aqui nós temos uma amostra de fé incondicional. A palavra incondicional é o contrário de condicional. Então, se a minha fé tem condição, ela perde a razão de ser. Então, nós temos aí, por exemplo, uma teologia distorcida, que ensina que o crente tem que ser cabeça e não cauda, que nasceu para vencer, não pode ficar doente, não pode ficar desempregado, não pode passar necessidade, não pode morar de aluguel, não pode morar na comunidade, não pode andar a pé. Então isso é uma fé condicionada a algumas circunstâncias. Mas essa aqui não. Essa aqui é uma fé, uma amostra de uma fé incondicional. É o contrário disso. A fé independe do que eu tenho e do que eu não tenho. A fé independe do que eu possuo, do que eu não possuo. A fé independe de onde eu moro, de onde eu não moro. A fé independe se eu tenho carro zero, carro novo, ou se eu ando a pé. A fé independe desses fatores. Independe. E é por isso que você vai ver nos versos 17 e 18, que são os mais famosos aqui. Ainda é uma condição, ainda que a figueira não floresça, fiada, é provocada, é motivada a olhar para Ele e não para as circunstâncias. Nós vamos lembrar o exemplo dos 3 jovens hebreus diante do rei pagão, o rei Nabucodonosor. Os irmãos lembram a história? Faz uma estátua. Os irmãos lembram a história? Faz uma estátua. Toca a música. Depois que tocar a música, todo mundo dobra o joelho e adora a estátua.
Quem não adorar a estátua vai para a fornalha ardente. Ergueram a estátua, tocaram a música, todo mundo dobrou o joelho. Quando olhou, 3 não dobraram. E aí foram falar para o rei: ó rei, tem 3 aí que falaram que não vão dobrar. Chamaram ele: escuta, é verdade que vocês estão dizendo que não vão dobrar? Aquece 7 vezes mais a fornalha. Aqueceram. Toca a música. Se eles não dobrarem os joelhos, eles vão para a fornalha. Tocaram a música e eles ficaram em pé. Tem um probleminha aqui no meu joelho. Está programado para dobrar somente Labachoremerem como navácia. Somente para ele eu dobro. E aí o rei olha para eles e diz assim, aí que é coisa linda o texto, né, irmão? Vocês não sabem que se eu jogar vocês lá dentro, eu quero ver que Deus poderá livrar vocês da fornalha ardente. Sabe o que aqueles 3 meninos disseram? Eles olharam e disseram com autoridade, porque é fé incondicional, é uma amostra, né? Eles disseram: fica sabendo, ó rei, que ainda que o nosso Deus, Ele tem poder para nos livrar, sim Senhor, mas ainda que Ele não nos livre, nós não vamos virar churrasquinho, vamos morrer queimado, mas nós não vamos nos encurvar, porque a fé é incondicional, a fé independe de circunstância. E por último aqui, irmão, muito rapidamente, a fé nos nutre, porque quem alimenta a nossa fé é o Senhor. Quem alimenta a sua fé é o Senhor, todo dia através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É por isso que os crentes da Regional 3 que estão aqui não faltam na escola bíblica dominical, não falta no culto de ensino. Cada congregação da Regional 3 nas terças-feiras estão cheias. Por quê? Porque querem a palavra, querem ouvir a palavra, porque através da palavra nós somos alimentados diariamente. É na igreja, é em casa, é com a família, é na leitura diária, é em qualquer lugar que tivermos contato com essa palavra. E essa palavra alimenta a nossa fé através do Senhor, ao ponto de Abacuque encerrar assim: o Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Em lugares altos, ei, Deus vai fazer crente aqui andar por lugares altos através da sua fé, sem fazer loucura, sem distorcer a escritura, sendo conduzido pelo Senhor por lugares altos. Por lugares altos. Você pode estar hoje numa situação totalmente adversa dessa que eu estou dizendo aqui, que eu estou frisando aqui, mas não olhe para a circunstância não. Está ruim, pode até ser que piore, mas fique no centro, fique na vontade, fique na presença, fique diante dele, e você vai ver que ele pode mudar o seu cativeiro. Como é que Abacuque encerra? Ele começa questionando, ele começa com dúvida, ele começa falando uma série de coisas para o Senhor. E termina cheio de temor. Termina quebrantado, confiando e descansando no Senhor. E ele diz: estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio. Tem vitória de Deus para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.